Hoje nós vamos falar sobre uma alteração genética que é relativamente rara, mas que causa muitas interrogações a quem vê um cachorrinho que porta esse problema. É a síndrome da coluna vertebral curta. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e então hoje vamos falar sobre a síndrome da coluna vertebral curta. É uma alteração de fundo genético, ou seja, ela pode ser considerada uma mutação, que é um problema sério e definitivo para o cachorro que a porta, e que não deixa ninguém indiferente, porque o cachorro que tem esse problema, ele tem quase uma vida normal, mas com uma aparência realmente exótica. Como disse, é um problema raro, deve afetar oficialmente menos de 30 cães no mundo inteiro. Uma doença que começou a ser registrada nos idos de 1700 na África do Sul, em que classificavam os cachorrinhos que nasciam desse jeito como cães babuínos, como se eles tivessem sido cruzados com babuínos, o que é impossível, evidentemente, mas mostra, aliás, o aspecto genético, pois existiam alguns cachorrinhos que mostravam esse problema ao mesmo tempo, nessa época, na África do Sul. É um problema sério, como um problema genético está inscrito em todas as células, em todo o código genético do cachorro, então não é uma doença que tenha um tratamento. A terapia gênica não está ainda na ordem do dia para os nossos cachorrinhos. Mas não é um problema que cause dores terríveis para o cachorro ou uma incapacidade definitiva. O cachorrinho pode continuar com seu papel de animal de companhia, com um mínimo de inconforto ligado aos limites causados por essa alteração, como dificuldade de se abaixar para comer, então tem que se colocar a alimentação a um nível um pouco mais alto. Reprodução muito difícil, os ciclos estrais são alongados, então os cios são muito mais raros e não se indica a reprodução, evidentemente. Se a gente quisesse definir com palavras simples, o cachorrinho que porta essa afecção é como se ele fosse um cachorrinho de desenho animado que encontrou um muro. Então ele se comprime e depois não volta. A coluna é comprimida, o que acontece é que as vértebras, que originalmente para qualquer animal, inicialmente são somente cartilagem e depois elas se calcificam, e nesse caso elas tardam a se calcificar e acabam por se fusionar. Existem também menos vértebras cervicais e ao mesmo tempo elas se fusionam, então o cachorro dá a impressão de que ele não tem pescoço, ele tem também menos costelas e o tórax é um pouco abaulado. Enfim, a coluna, quando estável, ela se coloca em subida, então a parte do quadril é bem mais baixa do que o tórax. E as vértebras caudais ou são inexistentes ou muito pequenas e poucas em forma de saca-rolha. Como os membros são normais, a impressão é que o corpo muito compacto tem membros muito longos e o cachorro tem uma deambulação um pouco estranha, como se pode ver nesses vídeos. Como eu disse, não existe grande inconforto para os cães que têm esse problema, que vivem bem, que brincam, se divertem e têm uma relação normal com outros cães. O que pode acontecer de uma forma subjetiva é com o advento da terceira idade, com o envelhecimento, que os órgãos, especialmente torácicos, não têm um grande espaço em relação ao desenvolvimento do cachorro, e isso pode gerar uma certa insuficiência cardíaca que deve ser monitorada pelo veterinário. Então, em relação à aparência física de um cachorro que tem essa alteração, as mandíbulas são alongadas em relação ao que elas deveriam ser originalmente, as vértebras cervicais são estreitas, dando a impressão que o cachorro não tem pescoço. A coluna vertebral ela é inclinê, como eu disse. O rabo em saca-rolha. Um aspecto do tórax como se fosse um tonel. Diminuição do número de costelas e diminuição da flexibilidade da coluna vertebral, o que caracteriza essa espécie de deambulação específica dos cães que têm esse problema, com a incapacidade de virar a cabeça. E, enfim, não há remédio, então o monitoramento veterinário deve ser feito principalmente para facilitar a vida do cachorro, procurando, eventualmente, susceptibilidades a nível pulmonar, a nível cardíaco, que podem aparecer em cães que têm esse tipo de problema. Fora isso, vida normal para o cachorrinho, que faz um sucesso danado na rua. Alguns cães que têm esse problema se tornaram vedetes das redes sociais, tendo páginas dedicadas a eles, em especial o Quasimodo nos Estados Unidos, o Crash também nos Estados Unidos. E mesmo a esperança de vida de um cachorrinho com esse problema não é inferior à média dos nossos cães de companhia. Então, vida normal. E é um problema que continua a aparecer de vez em quando, mesmo se não é indicado a reprodução. Até breve para um outro vídeo.